Vamos falar hoje sobre correntes elétricas e a lei de Ohm. Então, a corrente elétrica é caracterizada pelo deslocamento de cargas através de um fio ou de um material condutor. Mas quando a gente liga, por exemplo, a gente aperta o interruptor para acender uma lâmpada, o que chega na velocidade da luz até a lâmpada não são os elétrons que estão sendo deslocados ao longo do fio. O que chega lá na velocidade da luz é a energia transmitida através do condutor. Né? Em física D ou eletromagnetismo a gente vê isso. Né? Então você tem uma onda eletromagnética que transmite essa energia do terminal até a lâmpada, por exemplo. Tá? Então a velocidade dos elétrons dentro do condutor ela é bem lenta, tá? Da ordem de centímetros por segundo, algo assim. Então, mas existe uma velocidade mais rápida desses elétrons, que é a velocidade térmica. Tá? Então, dentro do condutor, a gente tem essa superposição de movimentos. Você tem a velocidade de arraste, causada pela diferença de potencial entre um ponto e outro, que vai vagarosamente empurrando os elétrons em uma certa direção. E você tem a velocidade térmica, que é a velocidade de agitação. Essa é aleatória, né? Devido à temperatura do metal, enfim, as partículas, os elétrons vão estar andando e ricocheteando para todo lado aí dentro desse material. O que a gente define como corrente é uma proporcionalidade ao fluxo de carga através do condutor, através de uma certa área. Tá? Então é o número de portadores que atravessa a seção transversal do condutor por unidade de tempo. Ou a gente pode escrever, né, não o número de portadores, mas a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do condutor. Né? E aí, tipicamente, a gente usa uma coisa cilíndrica para entender melhor. Né? Se eu esperar um tempo ΔT, todos os elétrons que estão em um certo volume aqui, né, um cilindro de comprimento V vezes ΔT, depois de um tempo ΔT, todos os elétrons vão atravessar aquela área A. Tá? Então a gente pode calcular isso, calculando, bom, quem que é esse volume? É a área vezes o comprimento, né? A área da seção transversal do cilindro, vezes o comprimento. E a densidade de carga que eu tenho ali vai ser o número de portadores de cargas por volume, vezes a carga de cada portador. No caso aqui seria o elétron, né? A gente pode usar a carga fundamental. Tá? Cada metal tem a sua densidade de portadores, né? Tem um número de elétrons por unidade de volume, isso vai variando. Então, a carga total eu posso escrever como volume vezes a densidade de volume, usando os dois resultados que a gente escreveu ali. Tá? Então, vai ficar, no lugar do volume eu ponho N vezes Q, a corrente é a carga total por unidade de tempo, então vai ficar essa carga total por dt, vai ficar área vezes a velocidade de deriva vezes a densidade de carga. Né? Que aí eu escrevo finalmente como NQVD vezes a área do fio. Então, dependendo de quem é a área, você pode ter mais ou menos corrente. Eu posso escrever isso de forma geral, não ficar dependendo de um meio, de um fio cilíndrico e tal. Né? É simplesmente escrever a densidade de carga vezes o fluxo. Né? Aqui você pode calcular o fluxo do campo de velocidades. Tá? Então, é a densidade de carga vezes o fluxo do campo de velocidades através de uma área A qualquer. Tá? E aí basta eu integrar na área que eu quiser, eu calculo quem que é a corrente total. E aí a gente pode tirar daqui, né, sabendo a relação entre corrente e densidade de corrente, eu posso tirar que a densidade de corrente, né, o vetor J, é NQ vezes a velocidade de deriva. Né? Tirando dessas relações. Então, o que a gente tem que notar aqui é a densidade de corrente J é um vetor, né, só lembrando, e a corrente não é um vetor, é o fluxo de J, né? O fluxo é um escalar, né? Depende de um produto escalar. Para fazer essa corrente fluir, né? Para movimentar essas cargas, eu tenho que colocar uma força para empurrar ela, ou seja, eu tenho que ter um campo elétrico. E a lei de Ohm, ela justamente fala disso, né? Ela fala assim, eu tenho uma relação linear entre densidade de corrente e o campo elétrico aplicado. A constante de proporcionalidade seria o sigma, ou a condutividade elétrica do material condutor, tá? Do condutor em questão. Então, de forma mais comum, a gente escreve a lei de Ohm como V é igual a RI, tá? Mas isso daqui, né, a diferença de potencial depende do campo. Se eu passar o sigma dividindo aqui, eu tenho 1 sobre sigma, que é a resistividade, ou seja, vai me compor a resistência, e o J, quando integrar na área, vai me dar
a corrente I, tá? Então, isso aqui são duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Essa daqui é mais geral, tá? Então, é densidade de corrente e um campo elétrico numa região qualquer. Isso daqui é a forma mais comum da gente aplicar em circuitos eletrônicos. Então, vamos fazer um exemplo que é duas cascas cilíndricas, tá? De raios diferentes, uma raio maior que a outra. Elas são mantidas a uma diferença de potencial e eu tenho um material condutor entre essas duas cascas, tá? E aí eu quero saber como que é a corrente, qual que é a corrente que flui de um para o outro num determinado comprimento L, tá? Então, veja, a geometria do problema é essa daqui, só que agora eu não tenho a corrente fluindo ao longo, né, do cilindro. Eu tenho a corrente fluindo de um cilindro para o outro, tá? De fora para dentro ou de dentro para fora. Então, a corrente está fluindo através da área lateral desses cilindros. Então, veja, não é um condutor que tem uma área regular, que é sempre a mesma área, né? Um fio cilíndrico, é sempre a mesma área ao longo de todo o caminho da corrente. Então, a área vai aumentando, né? Conforme a corrente vai saindo do cilindro de dentro e vai indo para o cilindro de fora, essa área vai aumentando. Ou ela pode ir diminuindo, né? Conforme vem de fora para dentro, tá? Depende de quem você considera o positivo ou negativo, independe do fluxo. Mas a área varia, né? Então é a mesma coisa que eu pegar um cilindro que é um tronco de cone, tá? A área vai aumentando. Então não dá para aplicar direto isso daqui, né? V igual a RI, tá? Então o que a gente tem que fazer é, primeiro, eu calculo o campo, né? Aplica a lei de Ohm da forma mais fundamental. Primeiro a gente calcula o campo, usa a lei de Gauss, calcula o campo entre os cilindros. E aí eu vou pegar a corrente J escalar dA. Então o J eu vou usar a lei de Ohm, é sigma vezes o campo elétrico. Então eu vou acabar com uma integral do fluxo do campo elétrico através da área lateral do cilindro. Então, substituindo o que a gente já sabe ali, eu chego, né? Então isso aqui é sigma vezes o campo elétrico, isso aqui é a área lateral do cilindro. Eu chego então aqui em uma relação sigma lambda vezes L sobre ε0. Eu posso pegar a corrente por unidade de comprimento, né? Dividir o L passando aqui, né? Se o comprimento do cilindro for infinito, por exemplo. E a gente pode calcular a resistência desse sistema também, né? Eu vou falar, ó, V é igual a R vezes a corrente, tá? A corrente eu já coloco isso daqui. E aí eu sei que a diferença de potencial é a integral de B até A, é menos a integral de B até A de E escalar dl. Então eu vou chegar, esse dl vai ser um dr, né? um elemento de caminho radial. Então eu vou chegar, vou ter integral de 1 sobre ds aqui, ds. Então vai dar um ln de B sobre A. Então, dessa relação aqui, eu posso isolar e calcular a resistência total desse sistema. Tá? Eu coloquei um L minúsculo aqui, pode confundir, mas é um L maiúsculo, tá? É o mesmo L do comprimento. Então, R é ln de B sobre A, dividido por 2πL vezes sigma. Então, vejam, se a gente olhar para essa relação aqui, eu tenho 1 sobre sigma, que é a resistividade do material, a propriedade do material em si, e aí eu tenho um fator geométrico, né, que é o ln do raio maior menos o raio sobre o raio menor, dividido pela, né, o 2πL aqui, tá? Então, a resistência ela tem duas componentes, uma característica intrínseca do material e outra é a característica da geometria do sistema. Não apenas da geometria do sistema, mas da geometria através da qual a corrente está fluindo, tá? Porque eu posso pegar o cilindro também, mas se a corrente estiver fluindo assim, a resistência é completamente diferente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Para a corrente estacionária, a gente sabe que, né, a gente já definiu isso, divergente de J é igual a zero. Então, pela relação do J com o campo elétrico, dada pela lei de Ohm, a gente sabe que não vai ter cargas no interior do condutor. Né? Se tiver alguma carga líquida, ela vai estar na superfície. Né? De novo, parece o resultado que a gente já falou, mas isso a gente tinha feito na eletrostática. Né? Em condutor em equilíbrio eletrostático, a gente fala, ó, não tem carga dentro. Né? Agora, isso vale também para um condutor com correntes estacionárias fluindo através dele. Né? Se ele tiver uma carga em excesso, essa carga ela vai estar na superfície do condutor. Por quê? Eu pego aqui, ó, divergente de J. J é sigma vezes o campo elétrico.
Então vai ficar sigma vezes o divergente do campo elétrico. Isso tem que ser zero. Né? E aí, pela lei de Gauss, se o divergente do campo elétrico em um dado ponto é zero, a densidade de carga naquele ponto também é zero. Tá? Então a gente expandiu um pouco essa propriedade. Né? Valia na eletrostática, agora a gente sabe que vale também para correntes estacionárias. Então o condutor, mesmo fora do equilíbrio eletrostático, se ele tiver uma corrente estacionária fluindo através dele, vale aquela mesma propriedade, né? Aquela propriedade que não tem carga líquida dentro. Mas essa lei de Ohm, essa lei que a gente está estudando, ela não vale para todo tipo de condutor, não vale para todo tipo de materiais. Tá? Ela só vale para alguns materiais e em certas condições. Não é uma lei universal, é uma lei empírica. E a gente vai ver na próxima aula por que ela é restrita assim, porque tem algo estranho aqui, tá certo? Se eu tenho uma carga sob a ação de um campo elétrico constante, ela tinha que ter uma aceleração constante, não uma velocidade de deriva constante. Então tem algo esquisito aí, mas que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.